Hoje é dia de coluna de Outro Mundo. E recebemos também hoje aqui, além de Paulo Werner, o querido Albert também, que já é nosso velho conhecido aqui, para falar sobre aliens que nos usam como cobaias. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, Antonelli. E aí, boa como é que tarde, tá, Betinho? espectador. O que vocês dois olharam para o outro aí? É porque eu falei assim, eu vou atropelar o Albert falando, eu vou deixar ele primeiro. Eu e o Antonelli, a gente já tá com medo desse tema. Aí o Paulo olha pro Albert assim, tipo assim, como se ele tivesse um código, sabe assim? Olhei e falei, pronto, tem alguma coisa aí, alguma Men coisa... in Black. Pra não obliterar o outro, né? Isso. Antes da gente começar, eu quero... Olha aqui, gente. Que maravilhoso esse ETzinho. Pode falar, né? ETzinho que eu ganhei. Expedição Colares 2023. Eu quero agradecer imenso ao Tiago e ao Edwin Palheta, de Castanhal, no Pará, que me mandaram de presente esse ET aqui. Muito, muito obrigada. Ficará aqui nos acompanhando. Acho que eu vou deixar aqui todo o programa agora, eu vou deixar ele aqui, que eu acho que tem tudo a ver. Valeu demais. É um microfonezinho que tem na mão dele, né? É um microfone. É um microfone, microfonezinho. exatamente. O Repórter Thiago de e outro mundo. o Radiocast de outro Edwin. mundo. E antes de entrar no tema, ô Fernando, eu trouxe duas revistas aí. Duas revistas pra gente sortear. Então, quem participar hoje já sabe. Como pode ser pergunta, com comentário, aí vocês escolhem. com algum recado que vocês queiram dar. Quem participar do programa vai concorrer a uma revista OVNI Pesquisa, e a nossa produção entra em contato com os ganhadores para pegar aqui com a gente, ok? Certo? A edição é Podemos Resistir a uma Invasão Alien? Esse é o número 8. Não podemos. Pode apostar que não. Pode apostar que não, né, Albert? Bora lá então, gente. Vamos começar nosso tema de hoje. Bom, Aliens que nos usam de cobaia. Na realidade, esse tema saiu na edição número 14, né? E eu decidi com o Albert, em conjunto, a gente explorar um pouco melhor esse tema. Porque se a gente fizer um paralelo, né? Eu gosto sempre de usar um paralelo entre a nossa cultura, a nossa tecnologia com esses seres, né? Nós começamos a vasculhar os céus de forma científica a partir de 1936, né? 1936, quando os Estados Unidos começaram a enviar sinais de rádio para o espaço. Em 69, nós pousamos na Lua, né? Em 77, nós enviamos para o espaço a sonda Voyager, né? Que hoje já está fora do sistema solar, enviando informações sobre a nossa cultura, quer dizer, os discos de ouro, né, com toda a informação sobre a Terra, inclusive dando a nossa localização. Eu acho que é uma grande bobagem. Hoje o pessoal hoje está arrependido disso. Entregar o ouro pro bandido. Justamente. E também, mais recentemente, nós pousamos vários rovers, né, em Marte e agora também na Lua. Ou seja, de forma tímida, nós, mesmo com a nossa tecnologia, como muitos gostam de falar que é uma tecnologia atrasada, nós já conseguimos explorar o universo. Então, se a gente for usar esse paralelo, esses seres que podem ter uma tecnologia muito superior à nossa, eles já podem estar aqui, né, várias raças, explorando a Terra, já há bem mais tempo do que nós começamos a explorar o universo, né? Há registros, como eu já citei aqui no programa, de casos em que são relatados na Idade Média, né, casos bem anteriores à Idade Média, que são relatados também, e no começo da Era Moderna, que a gente fala Era Moderna dos discos voadores, né? E o que dá a entender é que esses seres, a forma como eles atuam, que realmente eles estão utilizando a Terra como um laboratório, visto o que a literatura ufológica apresenta durante todo esse tempo. Hoje, eu pedi o Albert para vir mais porque o Albert já pesquisou Minas Gerais quase toda, né? E ele tem um caso muito interessante, o caso Sebastiana, né, Albert? Que exemplifica muito bem o que eu vou falar na sequência, num outro caso que é bem similar. Aí eu passo a bola para o Albert caso agora. Sebastiana, eu vou compactar ele, é uma senhora que se assemelha muito àquela Mamãe Dolores, daquela novela antiga, né? Direito de Nascer. Direito de Nascer. Então aquela do Sítio pro Capão Amarelo,
sabe? Então, ela tinha locomoção meia fraca e tudo, que era muito gordona e tudo, né? E a casa onde ela morava era uma casa modesta, numa área mais isolada. E ela saiu, ela falou... Isso onde, Albert? Isso entre Minas, Goiás e Bahia. Depois de Formoso ali, tem um vilarejozinho. Uma coisa assim distante demais. Se fosse para voltar lá hoje, eu não sei, sabe? Mas, inclusive, o caminhoneiro que me levou lá, ele falou o seguinte, falou assim, aqui é o seguinte, você tem que levar combustível na bulé, porque não tem posto. Né? Então, se der qualquer coisa, tem que, né? Mas aí ela falou que ela saiu por volta de 5 horas da tarde, ela tinha um tambor que ela colocava água ali dentro da puxada do córrego, que passava perto de um bambuzal, a uns 15 metros, né? Do fundo da casa dela. E ela estava ali recolhendo água para fazer o cafezinho dela da noite, quando ela ouviu um zumbido, e ela olhou para trás, perto do bambuzal, tinha uma coisa pousando, igual em forma de sino. Mas ela, pelo que eu calculei que ela falou, devia ter uns 3 metros por 2, mais ou menos. E dali desceram 3 cidadãos pequenos, sabe? Não com esta aparência, mas eles trajavam roupa, entendeu? Mostrava que eles tinham um uniforme, né? E eles, pequenos, devia ter 1,40 m, 1,45 m no máximo. E eles pegaram, desceram na nave, quando ela pensou em correr, ainda mais ela com aquele, né, movimentação limitada, eles jogaram uma luz nela, ela ficou parada, ela só mexia com o pescoço. Aí eles vieram, uma senhora bem pesada, seres pequenos, mas eles traziam uma coisa parecendo, aquele negócio de lata de óleo, segurar a lata de óleo, e ela pegou e falou assim, eles colocaram aqui no meu braço, um desse lado, um do outro, acendeu uma luz, igual luz de hospital, que era, traduzindo, luz fluorescente, né? Eu perdi o peso, eles vieram me levantar. Olha para você ver, uma senhora naquele lugar, com aquela cultura, com aquela... Inventar uma história nessa proporção... Isso foi que ano mesmo? 1981. 81, né? Então, quer dizer, uma coisa absolutamente... Isso foi um depoimento que ela deu para você? Para mim. A pena que naquela época nós não dispunhamos de filmadora, de celulares, né? E sem esquecer, né, Albert, que sem energia elétrica, sem televisão, sem nada. Nada. Ela tinha um radinho de pilha que ela dependia dele. Quando esse caminhoneiro ia lá, ele deixava umas pilhas para ela, na hora que acabava, acabou. Né? E ela morava sozinha? Sozinha. O filho dela ia lá de 3 em 3 meses levar dinheiro e mantimento para ela, que mantinha, né? Mas ela contando que eles pegaram, levantaram, levaram ela para dentro da nave, ela ficou sentada numa espécie de uma bolha que virava cadeira. E ela sentiu uma coisa fazendo assim, como se estivesse subindo, né? Aí eu peguei, levei do elevador, eles deitaram numa cama, né? E uma mesa, tipo uma mesa, e começaram a fazer raspagem de pele, cortar pedaço de unha, cabelo, né? Enfiaram coisa no nariz dela, tiraram, sabe? E mexeram no sexo dela, como sempre fazem, isso não é novidade. E depois vieram com uma coisa para tirar sangue. E ela falou assim, vocês não podem tirar meu sangue todo não, que eu vou morrer. Falou desse jeito assim, até um pouco mais ríspida, né? Ela ouviu a voz na cabeça dela e falou assim, olha, coopera que nós não vamos tirar seu sangue todo, só para os nossos experimentos. E aí julgaram uma fumaça esverdeada, que ela falou, no rosto dela, ela dormiu. Quando ela acordou, ela estava sentada, encostada nesse tambor, e ela tinha dificuldade até para levantar, né? Depois de muito tempo que ela gritou, chegou uma pessoa e falou, Bastiana, o que é que você tem aí e tal? Vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. Eles levantaram, né? Então, em suma, o caso é esse. Arinos, você chegar a Arinos, depois você vai a Formoso. É um lugar que eu vou te contar uma coisa. É bonito, mas não me convida não, que eu não vou. É o interior do interior, né, gente? Exatamente. Então, é o interior assim, do interior. Pegando a sequência que o Albert falou desse caso, Sebastiana... Só uma coisa, o Paulo passou por isso também, não pela experiência, mas pelo gasto. Recentemente. Foi operado, então ele viu então, mesmo. mais ou menos, né, Paulo? Mais ou menos, né? Tem o caso que aconteceu em São Francisco de Sales, aqui em 57, né? Do Vilas Boas, que é um caso que exemplifica muito bem essa coisa de cobaias, né? O Antônio Vilas Boas, ele era lavrador, e numa noite ele estava com o trator, lavrando, porque geralmente eles lavravam a terra de manhã e à noite, porque era mais fresco, né? Então eles tinham o costume de
usar o trator durante o período noturno. Só localizando, é no nariz de Minas Gerais, essa cidade, que está na divisa Depois de com São Uberaba, Paulo. né? Na divisa com São Paulo. Eu fui lá em 2012 e lá ainda continua bem isolado mesmo, sabe? Eu vou pedir para o Elcio colocar aí as ilustrações 1, 2 e 3 na sequência, né? Que aí eu vou falando aqui. Então, o que acontece? Ele estava no trator e ele viu um objeto em formato de discorde pousar. Né? Eu vou resumir o caso aqui. E desses objetos desceram 3 seres. Um desses seres tentou segurar o Antônio, só que eram menores, né? Parecido com o caso da Sebastiana, ele tentou se esquivar de um dos seres e saiu correndo. Só que ele tropeçou naqueles sulcos que o trator faz quando está arando a terra, e na hora que ele olhou tinha mais 2 seres, total de 3 do lado dele. E eles seguraram ele e levaram para dentro da nave, sim, até com uma facilidade muito grande. Parece que ele tinha perdido peso, bem similar com o que o Albert contou aqui, né? Aí dentro da nave, ele passou por vários procedimentos médicos. Eles passaram uma esponja com material parecendo óleo no corpo dele. Parece que eles limparam o corpo dele, né? Para o que viria depois, né? Chegaram com a ventosa e colocaram no queixo dele, extraíram o sangue também. Fizeram vários procedimentos. Depois disso, levaram ele para uma sala em separado. E o interessante, para aproveitar, o Gold falou que o objeto que ela disse que a Sebastiana relatou era pequeno. Só que quando a pessoa entra, a descrição que ela fala é de um objeto muito maior. Então dá a entender que esse objeto talvez seja só para levar essa testemunha para um objeto maior. Exatamente. Então, aí o Vilas Boas foi levado para uma sala separado e ficou lá dentro sozinho. E saiu um gás, que ele falou que um gás que ficou meio enjoado. Nisso entrou uma loira de estatura baixa, com os olhos azuis, muito bonita, segundo ele, né? A única diferença é que ela tinha os pelos pubianos vermelhos, né? Mas era muito bonita, era assim, aqui na Terra ela passaria despercebido em qualquer lugar. E dentro dessa sala, os seres começaram a empurrar os dois, como se quisessem promover um ato sexual entre os dois. Até que o Antônio entendeu, eles fecharam a porta e eles ficaram lá. Passou um tempo... Só que teve um detalhe aí, que esqueceram de falar, que a esponja com aquele líquido que eles passaram no corpo dele, talvez pudesse ser um líquido excitante. Ou para esterilizar o corpo dele. Esterilizar também, né? Aí, depois do ato sexual, a mulher já não queria nem mais olhar para a cara dele, parece que começou a ficar com repulsa dele, e ela passou a mão na barriga e apontou para cima. Aí os pesquisadores falam que talvez este gesto seria ela falando, olha, eu vou ter esse filho que nós tivemos aqui agora, só que lá no espaço, né? Aí acho que tem mais uma ilustração aí que eu pedi Aqui, ó, é uma ilustração que o Antônio fez do próprio punho, de como eram as roupas dos seres, né? E aí uma foto dele, ele se tornou advogado depois, né? E foi morar em Uberaba. Obviamente ele já é falecido, né? O Vilas Boas. E o caso dele é considerado na casuística ufológica um dos casos mais clássicos do mundo, pela essa interação sexual que teve entre ambas as partes, né? E o interessante de tudo isso é aquela coisa do contexto, né? Será que realmente esse fato foi verdade? Porque tem alguns pesquisadores que duvidam desse caso, né? Mas... A gente vai continuar com essa pergunta e a gente vai continuar com esses casos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você acredita? Você não acredita? Eu acredito, gente. Eu acredito em tudo. Para mim, não posso provar, não sei como é que tá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Paulo Werner e Albert na coluna de Outro Mundo aqui no RadioCast. RadioCast. Siga as redes sociais da 98. Fique por dentro das últimas de todos os assuntos. Acompanhe os melhores momentos da programação e o que rola nos bastidores. Rede 98 Oficial no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas,
Por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Estamos aqui desde o começo. Juntos, acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. O tempo é relativo mesmo. 1 hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo ao meu favor e faço a administração. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decore. Olha, eu toco piano, teclado, violão, guitarra, cavaquinho. Aí tem contrabaixo, bateria e percussão, né? Pandeiro, tudo. O Nassif é campeão em instrumentos musicais, mas multicampeão mesmo é a Claro, com a internet mais premiada no Speed Test. Sensacional, dentro e fora de casa. Se você já é cliente, saiba que você está com a melhor. Ainda não é? Vem pra Claro. Aí eu toco berimbau ponta, né? Radiocast. Na Claro você tem internet com fibra mais rápida do país? Vem pra Claro e faça seu multi. Na Estrelabet, suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrelabet jogou, brilhou. Nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Se você levou multa injustamente e a sua carteira está com excesso de pontos, entre em contato com a Facilita Brasil. Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil protocola o recurso sem complicação. E ainda parcela tudo em até 12 vezes para você. Envie um WhatsApp para 994525005. Não perca a sua carteira. Fale com a Facilita Brasil, 994525005 ou acesse facilitabrasil.com. De volta com o Radiocast. Hoje é dia de coluna de outro mundo. Paulo Werner e Albert estão falando sobre aliens que nos usam como cobaias. Já contaram 2 casos aqui horripilantes. Você falou que tem perguntas da comunidade radioquestense? Participações aqui. Boa tarde, comunidade radioquestense. Sou o Fernando Duarte de Birité. Gostaria de perguntar ao Paulo Werner se ele sabe informar se exames clínicos e laboratoriais realizados em possíveis cobaias apresentam alguma alteração, Paulo. Se essas pessoas submetidas a uma avaliação depois...
Olha, o que acontece é o seguinte, igual o caso lá de Turama, né, em que uma família inteira foi levada para dentro de uma nave, eles fizeram sim exames, né, mas eu não tive acesso. Mas, segundo informações, não teve nenhuma alteração significativa. Na literatura ufológica, há sim casos, igual eu já até citei aqui, que foi lá no Texas, né, das irmãs que foram atingidas por uma luz de um OVNI e que uma teve leucemia e a outra perdeu os cabelos. Então tem casos em que a constatação é imediata, né? As alterações biológicas, né, fisiológicas são imediatas. E tem sim, na literatura, vários casos em que comprovam essa alteração nesses exames que são feitos. Aliás, a leucemia é muito comum. Eu oscilo aqui na Serra do Cipó, morreu de leucemia, ninguém sabe se... Ele foi sequestrado, foi abduzido, ele fala abduzido, eu falo sequestrado. Tá vendo? Foi raptado mesmo, e pegaram, ele não enxergava direito, um velhinho de 71 anos, morreu de leucemia. Tem mais uma pergunta aqui, olá, boa tarde. Tem uma pergunta para o Paulo sobre UFOs. Existe registro de que essas cobaias humanas continuam sendo acompanhadas pelos seres depois, Paulo? Há uma reincidência, algum... Então, inclusive o caso que eu vou falar agora, parece que ele até estava adivinhando aí. Então. Que é o caso do Onilson Pateiro, que era um vendedor de livros lá de São Paulo, que aconteceu justamente isso. Em 73, ele estava saindo para ir para... Ele morava em Catanduva, em São Paulo. Eu vou pedir, o Elcio colocou na tela aí, né? Pode deixar essa imagem aí, Elcio. Ele estava saindo em viagem, como ele sempre fazia, e no meio do caminho ele viu uma pessoa pedindo carona. E ele parou o carro e essa pessoa entrou. E ela se identificou como Alex, que era engenheiro espacial e que estava indo para uma cidade no meio do caminho. E nesse curso, né, da viagem, esse Alex falou muito pouco, né? E depois ele chegou lá, deixou esse Alex e seguiu viagem. Nesse intervalo, ele viu uma luz dentro do carro, uma espécie de uma bola andando dentro do carro. E aonde essa bola de luz passava, o carro ficava transparente. Ela passava e ele viu o asfalto no chão. E ele parou o carro, assustado com aquilo, né? E na hora que ele olhou para fora, tinha um objeto mais ou menos 7 metros de comprimento, no formato de discoide. Ele saiu do carro e tentou correr, só que aí esse objeto lançou um facho de luz no carro, o carro ficou completamente transparente, ele conseguia ver os estofamentos do carro, conseguia ver o motor do carro, ele achou que o carro ia derreter. E ficou ali, e na hora que... Ele não lembra de mais nada. Ele só lembra no outro dia de acordar com o policial rodoviário, o acordando, né? Já tinha chovido, o carro estava com a porta aberta, tinha passado dois passageiros, visto ele no chão, acharam que ele estava morto, e ligaram para a polícia rodoviária, né? Falou, olha, tem uma pessoa morta aqui na BR. Só que ele não estava morto. E quando chegou lá, ele acordou e as roupas dele estavam secas, mesmo tendo chovido. E passado isso, ele fez os exames, né? Foi levado para o hospital e não constatou nada de anormal no corpo dele. Passou praticamente um ano após isso, ele estava saindo de novo, só que agora ele estava indo para Guarantã, em São Paulo, e no meio do caminho ele estava indo com Fusca, já tinha mudado de carro, e apareceu novamente um objeto. Aí até falou assim, poxa, de novo, né? E aí ele parou o carro, só que ele tentou correr de novo. Só que dessa vez a luz foi em cima dele e ele foi levado para dentro dessa nave. E lá dentro dessa nave, ele passou por vários procedimentos. E ele via dentro dessa nave pessoas passando. Ele falou que eram humanos também, né? E o mais interessante, que apareceu na frente dele uma pessoa idêntica a ele, um clone. Ele fala que era ele mesmo, utilizando, inclusive, as roupas que ele tinha usado quando ele sofreu a primeira experiência, né? Em 73. E aí, depois disso, ele não lembra de mais nada. Ele retornou, só que ele retornou 6 dias depois, em Colatina, no Espírito Santo. Caramba. Ele foi surgir 900 quilômetros de distância de Catanduva, em Guarantã, em São Paulo, para Colatina, no Espírito Santo. Muito similar ao caso do policial José Antônio da Silva, né? Foi apanhado aqui na Fazenda Jaguara e foi deixado em Colatina. No Colatina. Não sabe que... o elo, né?
Então, assim... Mas tem alguma coisa em Colatina, então, gente? Deve ter alguma... E é interessante, hein? Foram oficiais da aeronáutica, foi até gente da igreja saindo daqui lá para ver a marca no solo e as 2 éguas, as mulas, né? Que ele falou que inclusive tinha uma orelha caída. Eles confirmaram que realmente estava lá. O interessante, Antonelli, que no primeiro caso, quando o Orilson Pateiro ele teve essa experiência, quando ele retornou para casa, o cabelo dele, que era meio grisalho, voltou completamente preto. E a esposa ele perguntou se ele tinha pintado o cabelo. Ele falou, não pintei meu cabelo, né? Então... Vocês estão vendo que essas nuances, essas coisas que acontecem, é que tornam, muitas vezes, a ufologia ao descrédito, porque uma pessoa da área da ciência ouve isso aí, ele vai falar, eu vou acreditar nisso, sabe? Agora, você vai vendo com o tempo passando, sabe, o tanto que as coisas vão evoluindo, pessoal, assim, realmente é possível. Hoje eles falam, é possível. Mas isso aí deixa a ufologia ainda num cheque maior. Sabe? Por exemplo, se a gente falar que o cabelo dele mudou de cor, vai aparecer talvez um dia uma pessoa que fala assim, careca que nós aí, nasceu cabelo. Entendendo? Podia, né, Robert? Podia, né? Mas eu citei aqui, Fernanda, num programa anterior sobre colares, né? De um casal que foi atingido por uma luz. E essa mulher estava esperando um filho, né? Essa luz também atingiu o cachorro, que era da vizinha, e esse cachorro veio morrer um dia depois. Esse casal foi levado para o hospital, né? Isso aconteceu na Ilha de Mosqueiro, onde eu e o Albert estivemos lá, né? Um lugar fantástico, que nós vamos produzir depois, né? Um material para trazer aqui. Vídeo, vocês vão ver que mas quando eu participei aqui a primeira vez, eu não tinha informações se tanto o esposo e ela teriam sobrevivido, né? E a criança. A Keline Borges, que é de Belém, Pará, que faz parte da revista, e é uma das maiores estudiosas da Operação Prato, ela falou, olha, ela perdeu a criança. Ela perdeu a criança em virtude desses fatos, que ela viu os seres que atingiram ela com a luz. Ela enlouqueceu. Hoje, ela vive... Ela ainda está viva? Ela é viva, só que ela vive praticamente presa dentro de casa, né? Isolada. 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 Para chegar no lugar onde ela está, só de barco. Então, e o marido está vivo também? O marido eu não tenho informações. O marido está vivo, só que ele está numa cidadezinha mais próxima que dá para ir de carro e tudo. Mas então... inclusive, a Keline, vamos mandar um abraço para a Keline, né? Keline, a doutora Keline, um abraço para você. Você realmente cooperou demais com a gente, coopera demais com a gente. É a nossa informante lá, ela vai levantar essas histórias e nós vamos trazer aqui. Ótimo. Entendendo? Eu ia mandar um abraço para o seu amigo lá da Inglaterra. Sim. Tem que lembrar ele que está... Eu queria mandar um abraço para o Luiz Formigueri, meu amigo e irmão, Luiz Formigueri, que foi um dos membros da Ampeu, da fase áurea, de 1983 para frente. Gueri, um abraço para você, muito obrigado pelas coisas que você tem mandado para mim, entendendo? Conto com você sempre, tá? Um abração para você. Ô, Fernando. Que ele mora é Bornemont. Eu não vou aprender a falar isso até o final do ano. Ô, Fernando, antes de encerrar, a gente foi convidado a fazer um grande congresso de ufologia aqui em Minas Gerais, né? E, inclusive, você, Antonelli, toda a turma da 98 está intimada a estar lá, né? E vai ser sequestrado. Ali na tela tem um cartaz provisório do evento, né? Vai ser lá no Shopping Monte Carmo. Nós vamos trazer pesquisadores do Brasil inteiro. Vai ser um evento, assim, ímpar na ufologia. Vai ter a presença da Liliane, uma das testemunhas do caso Varginha, que observou o ser, né? O Edson Boaventura... O Albert, eu, Renato Azevedo, o Faleiro. O Antônio Faleiro de Passatempo. Então, assim, ainda tem alguns que ainda estão a confirmar a presença, mas vai ser um evento, assim, fantástico e que nós vamos também apresentar um documentário feito lá em Colares, que vai ser exibido em primeira mão, né? E até lá... Fala o dia, Paulo. Não, o dia ainda... Vocês ainda não fecharam. Vai ser em outubro, vai ser em outubro de 2023, só que nós estamos só esperando fechar com a turma certa para poder divulgar a data. Mas já podem anotar na agenda aí as pessoas que gostam do assunto de ufologia, que em outubro Betim vai ser a capital nacional
da ufologia, né? Nacional, porque vai vir muita gente de fora, vai vir realmente. gente do Brasil todo, até mesmo de fora, né? Muito bom. De outro planeta não, tá? Vai Então- que, né? Vai que vem. Vai que, né? Então é isso, vai ser lá no Shopping Monte Carmo e a gente conta com a presença de todos vocês. E a gente vai divulgando aqui. Vamos sim. Ao longo dos programas. E quem ganhou a revista aí? Quem Vamos pegar aqui? Cadê o Elcio? Manda os ganhadores pra gente aí, Elcio. Elcio vai fazer o sorteio, a gente já passa o nome dos ganhadores aqui. Ele vai passar os nomes aqui. Enquanto o Elcio faz o sorteio, Fernanda perguntou das comidas exóticas mais cedo. Sim. O ouvinte está falando assim, é estrogonofe com tropeiro? Não, não é estrogonofe com tropeiro, não. Suco de milho com comida japonesa. Suco de... Meu Deus, é isso. Pensa nisso. Suco de milho... Quem é que toma suco de milho com comida japonesa? O ouvinte só lembrou. Ela só lembrou do que era aqui. Boa lembrança, De qual muito planeta obrigada. De qual suco planeta? de milho, da comunidade radioquecense toma suco de milho com comida japonesa e adora. Paulo, é quando isso, tá uma com mistura fome, come exótica. qualquer coisa, até isso. A gente também. Mas é porque, né? Maravilhoso essa mistura. Valeu quem mandou aí essa lembrança incrível. Mas estrogonofe com feijão tropeiro. Feijão tropeiro com estrogonofe também é uma mistura bem exótica, bem diferente, né? né, Fernanda? Os dois assim também. Bem diferente. Bora, Elcio! Ó, quem mandou a mensagem pra gente, a última pergunta pro Paulo foi o Matheus, lá de São Paulo, tá acompanhando aqui o programa, tá curtindo abraço o pro Radiocast. Matheus. Quem mais aqui? A Ana Rosa tá mandando beijos pra gente. Uma Beijos. pergunta de um ouvinte aqui que não se... Vamos lá, o primeiro vencedor, Felipe, final 5901. Felipe, final 5901. O Vlad, grande Vlad, nosso Vlad, parceiro. você ganhou também, meu querido. 6737. Elcio vai entrar em contato com vocês, tá bom? Pra saber, pra explicar como é que faz pra pegar. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Paulo, Albert, querido. Um abraço a todos. Até semana que vem. Até lá. Beijo, valeu.